Olá pessoal, continuando então, Física 3, Eletricidade e Magnetismo, capítulo 12, Transformadores e Histerese. Bom, nossa principal ferramenta de estudo aqui, nossa principal teoria de estudo, é a lei de Faraday, O transformador funciona com base na lei de Faraday. Então, vamos estar avaliando como que a variação de fluxo magnético no tempo pode ser utilizada para a gente ter uma medida de diferença de potencial, Então, isso aqui é um solenoide que a gente utiliza para montar o transformador. Então, este caso aqui do laboratório, ele tem várias voltas aqui nessa primeira parte da esquerda e várias voltas nessa parte da direita. Com isso, nós temos 3 conectores aqui. Então, nos permite utilizar só uma das bobinas ou as 2 bobinas em série, tá certo? Então, este aqui é um transformador que tem 300 voltas para uma bobina e mais 300 voltas para a segunda bobina. Então, eu posso usar 300 ou 600 voltas, tá certo? 300 ou 600. E temos outros transformadores, outras bobinas no laboratório que podem ter, como esse aqui, que está dessa esquerda aqui, que ele tem 600 e mais 600, tá certo? Então, no caso do transformador, o que nós temos? O nosso gerador está ligado a esta bobina. Então, em função do tempo, nós temos uma corrente preenchendo essa bobina, metade do período para um lado, metade do período para o outro lado. Com isso, nós estamos fazendo aqui, que apareça um campo magnético dentro do solenoide. Esse campo magnético ele fica oscilando aqui, em função do tempo. Esse campo magnético, ele acaba sendo aqui direcionado por esse circuito magnético. Nós temos aqui, um material ferromagnético que está aqui na parte de baixo, na parte de cima e atravessa esse solenoide. Então, o que acontece? Nós conectamos aqui um segundo solenoide, tá? Então, o campo magnético que vai ser gerado por esta primeira bobina vai estar percorrendo esse circuito. Claro que esse campo magnético que é gerado aqui, ele é função do número de espiras que nós tivermos no primário. Do outro lado, nós temos aquele fluxo magnético também atravessando esse segundo solenoide. Então, essa flutuação aqui no tempo vai fazer com que apareça uma diferença de potencial nos dois extremos aqui. Essa diferença de potencial também vai ser função do número de espiras que nós tivermos aqui. Então, num caso como esse, que nós temos 1.200 espiras do lado esquerdo e 600 espiras do lado direito, esse é um transformador chamado transformador abaixador. Então, por exemplo, aqui 1.200 para 600, certo? Ele está caindo pela metade, Então, por exemplo, se eu tivesse uma diferença de potencial aqui, que vem da minha rede, de 220 volts, eu poderia utilizar esse transformador aqui para baixar de 220 para 110 volts e ligar qualquer aparelho 110 volts aqui sem problema nenhum de danificá-lo pela alta tensão aqui 220 volts, tá certo? Podemos ter o contrário, um transformador elevador. Imagina que a fonte chegasse aqui. Chegando aqui com 110 volts, ele está sendo gerado aqui por esse campo magnético por 600 espiras. Do outro lado tem 1.200. Então eu estaria elevando a tensão que vai ser medida no outro extremo. Eu entraria com 110 aqui, sairia com 220 volts para o outro lado, tá? Como que a gente comprova isso? Muito simples. No primário está ligado o nosso gerador e isso está conectado aqui ao canal 1 do nosso osciloscópio. Então vejo que essa amplitude aqui, maior, tá? Lembrando para vocês, deixa eu chegar aqui exatamente, sem problema nenhum, tanto o canal 1 quanto o canal 2 estão no mesmo valor de leitura aqui, na mesma escala, tá certo? Então aquela variação de amplitude ali é variação real do sinal, tá? Não é ilusória por causa de a escala de amostragem que a gente esteja utilizando. Então a tensão no primário é esta fornecida aqui, a maior. A tensão de saída aqui no secundário é que está sendo lida aqui no canal 2, Se vocês observarem, ela não chega exatamente aqui, tem um pouquinho de perda, Porque nós temos 3 quadradinhos para cima aqui deveríamos ter 1,5 para dar 2 exatamente. Ele não está no 1,5, está no 1,3 mais ou menos, alguma coisa assim, tá certo? Tem um pouquinho de perda no sistema, Então o objetivo desse experimento é estudar isso, a lei de Faraday sendo utilizada para transformadores. Temos essa configuração de transformador totalmente fechado,
onde podemos fazer a entrada com maior número de espiras e a saída com menor, o que seria o nosso transformador abaixador. Podemos fazer o contrário, a entrada por aqui, então teríamos o transformador elevador. Prestem bem atenção naquele osciloscópio, enquanto eu vou mexer nesse transformador, porque aqui ele está devidamente fechado, a sua tampa superior, né? Vejam que eu falei para vocês que eu tenho um fluxo magnético atravessando esse sistema, né? Metade do período para um lado, metade do período para o outro lado. Se nós rompermos aqui, ó, esse parte por olho no osciloscópio, tá? Enquanto eu vou arrancar isso daqui. Olha o que aconteceu. Vocês estão vendo que o sinal de entrada está mantido constante, mas o sinal que a gente está medindo no secundário diminuiu drasticamente. Isso por quê? Porque todo aquele campo magnético está sendo gerado, que forma um fluxo aqui neste U, quando ele sai daqui para ter que fechar o circuito novamente do outro lado, ele está muito esparramado aqui, né? Então eu tenho muito mais perdas aqui por esse caminho aqui, ó, de fluxo magnético. Quando nós fechamos o circuito, eu tenho uma canalização melhor através desse elemento, e vocês vão ver ali que então com isso o sinal que aparece no secundário é maior. Olho lá de novo, ó. O canal 2 está com um sinal pequenininho, eu vou aproximar aqui, tá? Para tentar fechar o circuito magnético, ó. Vejam como ele já começa a subir o sinal no canal 2, né? E se eu der uma ajuda mecânica aqui para ter maior pressão, de fato, melhor vedação aqui, ele vai ficar ali estável nesse valor, tá certo? Então com isso, vocês podem fazer tanto o transformador com ele fechado, como podem fazer ali o gráfico, o experimento, quando a gente tem o transformador aberto. E tudo isso, nós vamos medir essas amplitudes para diferentes valores de frequência. Então, a eficiência de funcionamento do transformador também é função da sua fabricação, processo de fabricação e da frequência com a qual ele está trabalhando. Então tudo isso daqui poderia ser variada a frequência no gerador, e a gente vê se essa razão ideal, né, que nesse caso aqui seria próximo a meio, se ela está sendo mantida ou não, tanto no caso aberto quanto no caso fechado. Então vocês têm esses gráficos para poderem ser feitos em função da frequência. Uma coisa que se pode fazer é colocar no eixo X e no eixo Y, respectivamente, tensão no primário e tensão no secundário, e se fazer diferentes curvas, onde cada curva seria a amplitude variada para cada frequência. Então teríamos diferentes curvas para diferentes frequências no mesmo gráfico, tá bom? Continuando, pessoal, o objetivo agora é estudar a histerese, né? Quando a gente está no processo de avaliar aqui a magnetização do ferro, tá? Então esse aqui é o nosso núcleo ferromagnético do nosso transformador, nós vamos estudar a propriedade de histerese dele. E isso vai ser muito útil para vocês depois utilizarem na explicação dos gráficos anteriores em função das frequências, né? Bom, como é que funciona o processo aqui para a gente medir a histerese? O que vocês têm aí no livro texto, geralmente vocês veem, é um gráfico onde se apresenta no eixo X o campo externo que é aplicado e no eixo Y a magnetização do ferro. Aqui nós não vamos conseguir medir só a magnetização do ferro. Nós vamos ter que fazer um eixo X que aparece o B0, vamos assim dizer, né? E no eixo Y vai estar a magnetização somada ao eventual B0, tá? E como que a gente pode medir isso? O circuito que nós temos é esse 12.5 de vocês. Então no circuito primário aqui, ó, a gente tem ligado em série a conexão da fonte. A fonte atravessa o resistor RP, que está indicado aí para vocês, e depois tudo isso é conectado no nosso transformador, tá certo? Bom, o que é importante dizer aí? Que nós estamos trabalhando, nesse caso, com 600 espiras mais 600 espiras, então aqui tem 1.200 espiras. O RP, ele é um resistor de 10 ohms, tá certo? E nós temos uma amplitude máxima que está sendo colocada aí, onde essa entrada aqui ela é lida no canal 1, tá? Já vamos falar do osciloscópio já já. Então, nós colocamos a ponta de prova do osciloscópio para fazer a medida em cima do resistor RP. Por que isso? Essa tensão no resistor RP, se ela for dividida pelo próprio valor de RP, nos dará a medida da corrente nesse circuito primário. Por que é importante saber a corrente? Porque o campo magnético que vai ser gerado por este solenoide aqui,
campo magnético total gerado, ele é proporcional ao número de voltas que nós temos aqui e a corrente que atravessa essas espiras, tá certo? Como não conseguimos medir direto a corrente, então medimos a tensão em cima do resistor e sabendo o valor do resistor e da tensão, poderíamos saber a corrente. Sabendo a corrente e o número de voltas, teríamos como calcular qual é o B0, qual é o B externo que está sendo aplicado nesta parte aqui do circuito, né? Tá? E do outro lado, nós queremos medir o B total, né? Para medir o B total, o que nós temos aqui agora é um outro solenoide, tá certo? E o que nós temos, segundo a lei de Faraday aqui, é um ε2 que é menos dφdt, né? Tá certo? Então, como esse ε2 que está saindo aqui, ele é menos dφdt, e o que eu quero saber é o B total, então o B total é proporcional a esse fluxo 2, só que a informação que está ali é menos dφdt. Então a informação que eu quero é a integral disso. Se vocês se lembrarem da parte do circuito RC-RL, em RC nós tínhamos um circuito integrador, quando a gente usava valores específicos de resistor e capacitor. Então vejam a segunda parte do circuito aí da figura 12.5. Ligados ao secundário, nós temos um resistor RS e um capacitor CS. Escolhida a configuração adequada, a informação medida em cima do capacitor será a integral do que o secundário está fornecendo. Então está aqui, ó, a conexão do secundário está colocada aqui, tá? Que sai dessa parte do transformador. Nós temos o resistor aqui e o capacitor aqui. O canal 2 do osciloscópio está medindo então a tensão em cima do capacitor. Então este sinal medido aqui por essas configurações, não sei se eu já falei, vou repetir de novo, esse RS é de 100 kΩ e o capacitor é de 47 microfarad. Com essa configuração, o sinal que a gente tem aqui é a integral do que o gerador está fornecendo. Se ele é integral do dφdt, ele é proporcional ao próprio fluxo. Sendo proporcional ao próprio fluxo, esse fluxo é o fluxo total, dado tanto por aquele B0 quanto a própria magnetização do ferro. Então daí que a gente tira que a gente pode plotar então essas duas coisas, que seriam então proporcionais ao B0 e esse aqui seria proporcional ao B total, não só ao M. Então tá aqui, ó, o B0 está no eixo X e o B total está apresentado no eixo Y, tá certo? Então lembre-se da curva de histerese, ó, ela é muito similar a esse comportamento aqui. Essa não é exatamente a curva de histerese, porque tanto a componente X quanto a componente Y tem fatores multiplicativos, né? Que envolvem os valores de resistor, valor de capacitor, que estão sendo utilizados na configuração do circuito. Então, para vocês poderem fazer toda a análise devida aqui, os valores que estão sendo utilizados eu já falei. Vocês só precisam ver que essa imagem da tela do osciloscópio, olha, o canal 1, que é esse que está no eixo X, ele está 0,1 volts por divisão, cada quadradinho grande. Enquanto que o canal 2, que é o que está no Y, ele está 5 milivolts por quadradinho, tá bom? Então essa é a parte da histerese que a gente pode estudar, a curva de magnetização do ferro e a explicação como o circuito foi montado.